gente vai falar hoje da derivada de funções trigonométricas. As derivadas desempenham um papel fundamental na descrição de mudanças periódicas, tais como campos eletromagnéticos, ritmo cardíaco, marés, tempo. Eu vou falar da derivada da função seno, fazer a demonstração. A gente precisa saber a definição de derivada, que f' de x é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Sabendo isso, a gente vai aplicar para a função seno. Então, f' diz que deveria substituir aqui por seno, igual ao limite de h tendendo a zero, e a gente vai substituir direto. Seno de x mais h menos seno de x sobre h. Precisa saber dessa fórmula do seno da soma, que a gente vai utilizar ela em seno de x mais h. Essa seno de A mais B é a soma de dois ângulos. E a gente vai aplicar ela aqui no limite. O seno da soma de dois ângulos é igual ao seno de x do primeiro vezes o cosseno do segundo, que é h, mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo, sobre h quando h tende a zero. Depois a gente vai aplicar a propriedade da soma dos limites. A gente vai pegar essa parte aqui, lembrando, né, o limite, essa propriedade é aquela que o limite de A mais B pode ser escrito como o limite de A mais o limite de B. A gente vai pegar essa parte aqui, do cosseno de x seno de h, e vai quebrar ela em um limite. A gente vai pegar aqui porque aqui está somando, então a gente já vai quebrar esse aqui em um limite, que fica assim. Limite de h tendendo a zero de cosseno de x, seno de h sobre h, mais o limite de h tendendo a zero de seno de x, cosseno de h, menos seno de x sobre h. Aí a gente precisa resolver esses limites. Aqui, isso aqui é um limite fundamental da trigonometria, que seno de h quando tem de h, isso aqui vai dar 1. Então, aqui a gente já vai ter o resultado que vai ficar cosseno de x, mas se a gente fosse resolver esse limite direto, a gente ia chegar numa determinação. Ia ficar 0 sobre 0. Então a gente vai tentar sair dessa indeterminação, né? Vai colocar o seno de x em evidência, que vai ficar seno de x cosseno de h menos 1 sobre h. Acho que talvez todo mundo consiga ver, porque se a gente multiplicar seno de x por menos 1, a gente vai chegar aqui de novo. É isso que a gente fez. Beleza. Agora, eu coloquei direto aqui, mas isso aqui seria duas partes. Aqui seria uma parte, e depois copiar tudo de novo e colocar mais essa parte. Que a gente vai multiplicar o numerador e o numerador por cosseno de h mais 1. Para conseguir resolver esse limite. Isso aqui, a gente chegou numa diferença de quadrado, que é aquele a mais b vezes a menos b menos a ao quadrado menos b ao quadrado. Então a gente vai aplicar isso e vai chegar nesse resultado. Simplificando, vai ficar o limite de cosseno de x mais limite de seno de x, cosseno ao quadrado de h menos 1, h sobre h, cosseno de h mais 1. H tendendo a zero. Agora a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria. Retomando, né, aquele limite. O limite de cosseno de x mais limite de seno de x, cosseno ao quadrado de h menos 1. Isso lembra a relação fundamental da trigonometria, então a gente vai usá-la, que é essa relação aqui do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente quer substituir esse cosseno aqui. Então a gente vai passar esse menos 1 para esse lado e o seno ao quadrado para esse lado, que vai ficar menos seno ao quadrado. Depois a gente só vai substituir e resolver.
pegar aqui direto, cosseno de x mais limite quando h tende a zero de seno de x, menos o seno de h vezes seno de h, que é o mesmo que isso aqui, sobre o h de cosseno de h mais 1. Aqui a gente chegou naquilo que a gente tinha visto agora há pouco, né? O seno de h quando h tende a zero sobre h, e a gente já sabe que dá 1. Menos seno de h, isso aqui quando tende a zero vai valer 0. Então, para a gente enxergar melhor como fica, cosseno de x mais h, cosseno de x mais seno de x vezes 0, vezes 1, sobre cosseno de h quando tende a 0 vale 1, mais 1, então dá 2. Então, resolvendo, fica cosseno de x mais 0, que é o cosseno de x, que é o que a gente queria chegar, que é a derivada de seno de x igual a cosseno de x. E aqui a gente tem o gráfico para demonstrar. Então, aqui é o gráfico da função seno de x e aqui o gráfico da sua derivada. Tudo bem, agora a gente vai começar a falar um pouquinho da derivada do cosseno. A primeira ideia que a gente tem que ter em mente a respeito da derivada do cosseno é que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Essa informação a gente geralmente decora, mas como estamos com o tempo sobrando, vamos demonstrar ela, como chegar à derivada de cosseno de x. Primeiro, a gente aplica a definição básica da derivada, que é esta aqui que a gente já falou anteriormente, que todo mundo conhece, sobre o cosseno de x, chegando a esta função. Mas se evoluirmos a partir dessa função, vamos chegar a 0 sobre 0. Então, para conseguir evoluir, a gente aplica outra ideia sobre ela, o cosseno da soma, que é esta fórmula aqui, que o cosseno de x mais h é igual ao cosseno de x multiplicando o cosseno de h, menos seno de x multiplicando o seno de h. Como podem ver, eu substituí essa parte aqui em seguida. Evoluindo, vamos chegar a esta função. Aqui vamos aplicar outras ideias que já aprendemos no curso. As propriedades do limite. Como pode ver, aqui a gente tem um limite de uma subtração e de uma multiplicação. Podemos quebrar isso. Vamos quebrar em 3 limites diferentes. O primeiro limite que a gente alcança é o limite de h tendendo a zero de cosseno de x, que multiplica o cosseno de h menos 1 dividido por h. Esse limite vai subtrair o limite de h tendendo a zero de seno de x, que irá multiplicar o limite de h tendendo a zero de seno de h sobre h. Chegando nessa função aqui embaixo, usando outra propriedade também do limite. Como vocês podem ver, o cosseno de x está dentro do limite. Seguindo as regras do limite, a gente pode colocar ele do lado de fora. A mesma coisa a gente faz com o seno de x, colocou ele multiplicando o limite. Agora vamos resolver os limites. O limite de h tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h é 0. E o limite de h tendendo a zero de seno de h sobre h é 1. Tá bom, cosseno de x multiplicando 0 é 0, então anula isso. Menos seno de x multiplicando 1 é menos seno de x. Chegamos àquela ideia que eu tinha dito inicialmente, que a derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. É simplesmente isso que vocês devem decorar. Aqui está uma demonstração gráfica. Em verde está o cosseno de x, como vocês podem ver, e em roxo está a derivada numérica do cosseno de x, que é o menos seno de x. Só para ter uma ideia do deslocamento de um gráfico para o outro. E aqui alguns exemplos da aplicação. O primeiro exemplo é envolvendo, além do cosseno, a regra da soma. Como vocês podem ver, a função aqui envolve os dois. Eu tenho f de x sendo igual a 5 vezes exponencial elevado a x mais cosseno de x. A derivada disso, a gente pode ver que vai ser a derivada de 5 vezes exponencial elevado a x, mas a gente quebrou aqui no meio, mas a derivada de cosseno de x. A derivada de 5 vezes exponencial elevado a x é 5 vezes exponencial elevado a x, se mantém. E a derivada de cosseno de x, como a gente viu anteriormente, é igual a menos seno de x. Agora, o segundo exemplo. Além de envolver o cosseno, envolve a regra do produto.
Como vocês podem ver, a função que temos aqui é f de x igual a seno de x vezes cosseno de x. Então, temos um produto aqui. Aplicando a regra do produto sobre essa função, temos que seno de x vezes a derivada de cosseno de x mais cosseno de x vezes a derivada de seno de x. A derivada de cosseno de x a gente sabe que é menos seno de x, e a derivada de seno de x é cosseno de x. Seno de x vezes menos seno de x, menos seno de x ao quadrado. Cosseno de x vezes cosseno de x ao quadrado. Chegamos a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E a terceira regra, a regra do quociente. Aplicando sobre uma função que envolve quociente e cosseno. Aqui a gente tem cosseno de x dividido por 1 menos seno de x. Aplicando, chegamos a esta função aqui. E desenvolvemos, chegamos até 1 sobre 1 menos seno de x. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as derivadas da tangente, da secante, da cossecante e da cotangente. Como seno e cosseno são funções deriváveis de x, as funções relacionadas, como vocês podem ver, essas funções que eu citei anteriormente, todas são relacionadas às outras funções, como a tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x. A cotangente de x, que é cosseno de x sobre seno de x. A secante de x, que é 1 sobre cosseno de x. E a cossecante de x, que é 1 sobre seno de x. Todas essas funções são relacionadas ao seno e ao cosseno. São deriváveis para qualquer valor de x nos quais são definidas. Essa parte, sim, é necessária que vocês decorem para aplicar nas funções que apresentam essas informações, tipo a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. A derivada da secante de x é igual a secante de x vezes a tangente de x. A derivada da cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. E a derivada da cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes a cotangente de x.